Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre um dos temas mais importantes do conteúdo de geologia, que é o tema de rochas. Na verdade, este tema ele é, de certa forma, a continuidade do tema de minerais, mas agora a gente vai falar de uma maneira mais complexa, mais detalhada, que é o caso das rochas. As rochas, na realidade, são a junção de vários minerais. Claro que esse processo de junção dos minerais, ele deve ocorrer de maneira natural para poder ser considerado uma rocha, semelhante ao que acontece com os minerais que nós vimos nas últimas aulas, deve ser formado de maneira natural. Embora coesa, as rochas não são homogêneas e não apresentam a continuidade física de um mineral. Então, quando você pega, por exemplo, uma, uma um pedaço de quartzo, ele vai ter uma continuidade, né? Enquanto que uma rocha, não. Às vezes você pega, por exemplo, um granito, você vai encontrar pontos pretinhos e pontos branquinhos, que são minerais diferentes, mas que se reuniram ali formando uma única rocha. Então, elas não são homogêneas necessariamente. Existem rochas homogêneas, mas essa não é uma característica essencial para ser considerada uma rocha. Até porque quando você vai analisá-la em um microscópio, você pode encontrar mais minerais, apesar de não ser visualmente perceptível, né? Uma escala de olho humano. Na agregação mineralógica constituinte das rochas, reconhecemos os minerais essenciais e os minerais acessórios. O que são os minerais essenciais? São aqueles que estão sempre presentes e são mais abundantes. Então, quando eu classifico uma rocha, tem alguns minerais que eles sempre têm que estar presentes para aquela rocha ser considerada o que ela é. Né? Por exemplo, num granito que a gente está usando agora, para ser considerado um granito, ele tem que ter um percentual mínimo de quartzo. Tá? Já os minerais acessórios, eles podem estar presentes ou não, e isso não modifica a classificação da rocha. Então, voltando aqui, por exemplo, no caso do granito, pode ser que você encontre um pedacinho de muscovita no meio de um granito, mas isso não é essencial para aquela rocha ser considerada um granito. Ela é um mineral acessório, ela pode estar presente ou não, isso não vai mudar a classificação da rocha. O termo minério é utilizado apenas quando o mineral ou a rocha apresentar uma importância econômica. Então, quando a gente fala, o minério de ferro, o minério de não sei o que, tudo isso só é utilizado quando ele tem um uso econômico. Se ele não tiver um uso econômico, ele não vai ser chamado de minério. As rochas podem ser classificadas de várias formas. Uma das maneiras da gente classificar as rochas é com base na composição química. Cerca de 99% da litosfera é composta por silício, alumínio, ferro, cálcio, magnésio, sódio, potássio e oxigênio. Como vocês podem observar, a maioria desses elementos são cátions, possuem cargas positivas, e o oxigênio é o único ânion com carga negativa, que é o que vai formar as ligações entre esses outros elementos. Depois do oxigênio, que vai ser mais abundante exatamente por fazer parte dessas ligações, o silício é o mais abundante. E por ser o mais abundante, as rochas são classificadas como ácidas ou básicas com base no teor de silício. Por exemplo, rochas com elevado teor de silício, elas vão ser chamadas de ácidas. Então, se você tem mais de 66% de silício numa rocha, ela vai ser considerada ácida. Se uma rocha tem menos de 45% de teor de silício, ela já vai ser chamada de ultrabásica. E entre esses percentuais, a gente vai ter outras classificações intermediárias. Então, sempre que vocês virem uma classificação de rochas básicas ou ácidas, isso não tem a ver com o pH da rocha, e sim com o teor de silício. O silício, inclusive, é o que torna as rochas um material resistente, porque ele favorece ligações que são muito fortes com o oxigênio, dando essa resistência ao material. Inclusive, para plantas, o silício ele não é um elemento essencial, mas plantas que absorvem o silício também ficam mais resistentes. Mas essa é uma informação apenas a título de curiosidade. Com base na estrutura, as rochas também podem ser chamadas de fraturadas ou schistosas, né? Isso tem a ver com a presença de linhas de fraqueza nas rochas. Então, rochas que têm mais fraturas ou camadas,
que é o que a gente chama de xistosidade, elas vão ser um pouco menos resistentes, porque ela vai favorecer a entrada de água. Então, se a água consegue penetrar dentro da estrutura da rocha com mais facilidade, isso vai favorecer processos de desgastes químicos, como é o caso, por exemplo, da hidrólise, que é a quebra pela água. Então, quando a água entra na estrutura da rocha, ele pode favorecer uma série de processos químicos, levando à sua degradação. Então, em geral, rochas sem fraturas e sem xistosidade são mais resistentes. Mas a maneira mais usual da gente classificar as rochas é com base na origem, na gênese das rochas. Com base na origem das rochas, elas podem ser classificadas em rochas sedimentares, magmáticas e metamórficas. E nós vamos ver cada uma delas um pouco mais detalhadamente. As rochas ígneas também podem ser chamadas de magmáticas. E elas são geradas pela consolidação direta do magma. Então, quando o magma se resfria, né, ele vai deixar aquele estado parecendo uma espécie de lama, né, aquele material mais viscoso, tá, para poder ficar esse material mais resistente. Essa consolidação direta do magma resulta no que a gente chama de rochas ígneas. Então, a gente pode dizer que todas as rochas, elas vieram do magma. Então, em algum momento, todas as rochas foram rochas ígneas, tá? Mas depois elas podem passar por transformações que levam ao que a gente chama de rochas sedimentares e metamórficas, que a gente vai falar posteriormente. Quando essas rochas elas são solidificadas, consolidadas na superfície ou muito próximo da superfície, elas vão ser chamadas de extrusivas ou de vulcânicas. Extrusivas que vêm de externo, né, que está no exterior da superfície terrestre. E de vulcânicas porque na maioria das vezes vai acontecer através de processos de vulcanismo. Como esse processo de resfriamento na superfície, o material tem contato com a atmosfera, com as condições ambientais aqui de fora, esse processo acaba acontecendo de uma maneira muito rápida. E esse resfriamento rápido leva a uma tendência a fraturar mais o material. É mais ou menos assim, se você pega uma forma de vidro e tira ela do forno muito quente e coloca sobre uma pedra gelada, a tendência dela é se esfriar tão rapidamente que ela vai acabar rachando. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui com essas rochas. E, obviamente, se ela cria fraturas, ela acaba sendo menos resistente. Já quando a consolidação do magma ocorre em camadas mais profundas, isto é, dentro do interior da crosta terrestre, elas vão ser chamadas de intrusivas, que vêm de interior, ou de plutônicas. Como essas rochas vão se resfriar muito lentamente, em geral elas vão formar cristais minerais com muito mais tempo, então com muito mais tempo de formar cristais mais bem consolidados, e elas não vão criar fraturas. Então, de maneira geral, elas vão ser também bem mais resistentes do que as rochas ígneas vulcânicas. Claro que isso também vai depender de outros fatores, como a composição. Pode acontecer de eu ter uma rocha plutônica menos resistente do que uma rocha vulcânica, porque na sua composição eu tenho materiais que formem ligações mais fracas ou mais fortes, né? Mas um dos fatores que influencia na resistência das rochas é se elas são resfriadas na área do interior da crosta terrestre ou no exterior. As rochas intrusivas ou plutônicas, elas geram corpos intrusivos menores. O que são isso? São feições de formações rochosas que acabam se formando no interior da crosta terrestre. Aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos. O primeiro deles são os diques e os rios. São formas tabulares diferenciadas pelo fato dos diques, como vocês podem ver aqui na primeira imagem, serem verticais, né? Então, eles invadem as rochas quando eles estão sendo formados de maneira vertical, enquanto os rios, eles vão invadir as rochas de maneira horizontal. E temos ainda os lacólitos, que apresentam uma forma parecida com um cogumelo, né? Então, ele começa a florar aqui, onde ele encontra um espaço maior, ele acaba formando uma espécie de bolsão, mas que está ligado a esse canal de extravasamento do magma. A gente tem ainda os neques vulcânicos, que são formados pela consolidação do magma dentro das chaminés vulcânicas.
e que sobressaem na paisagem após a erosão do cone. Então, nessa imagem aqui, por exemplo, a gente tem apenas o cone vulcânico. Antes, isso era um vulcão, só que a rocha que tinha aqui no meio se consolidou, né, formando uma rocha ígnea, e o material de solo que formava o vulcão acabou sendo completamente erodido. Então, o que restou foi apenas a rocha consolidada no interior desse antigo vulcão, tá? Aqui eu trouxe outra imagem para vocês que mostra um pouquinho dessas formas que a gente havia dito, né? Cios, diques, lacólitos, tá? Neques vulcânicos. E aqui tem algumas formas externas e outras formas intrusivas também, mas corpos maiores que a gente vai ver. Corpos intrusivos maiores. Então, aqui, por exemplo, a gente tem dois tipos de corpos intrusivos maiores. O primeiro deles são os batólitos. O que são os batólitos? São corpos ígneos plutônicos de maior dimensão e forma irregular. Associado aos batólitos, podemos identificar os xenólitos. Então, antes da gente falar aqui dos xenólitos, então eu trouxe aqui para vocês um exemplo de batólito, que é o Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Então, quando o Pão de Açúcar foi formado, ele foi formado no interior da crosta. Ele é um corpo maior, porque vocês podem ver a dimensão dele aqui, né? Entre vários outros batólitos que a gente tem aqui no próprio Espírito Santo, na paisagem, tá? Mas dentro dos batólitos, a gente pode encontrar os xenólitos. Os xenólitos são fragmentos de rochas encaixantes arrancadas pelo próprio magma antes deste se consolidar no local. Então, quando aqui eu tinha outras formações rochosas, quando o magma foi derramando, parte desses fragmentos de rochas ficaram consolidados dentro desse magma que foi se consolidando posteriormente. A variedade composicional das rochas ígneas é uma consequência da variedade composicional dos magmas a partir das quais se consolidaram. Então, vejam bem, se nós temos rochas ígneas diferentes, é porque nós temos também magmas diferentes. Se o magma fosse todo igual, nós formaríamos sempre os mesmos tipos de rocha. Há rochas ígneas mais comuns, como granitos e basaltos, e outros mais raros, como os carbonatitos. As rochas ígneas compõem a classe de rochas predominantes na crosta terrestre, mais de 70%. Então, a maioria das rochas que nós temos no nosso planeta são ígneas. Como uso dessas rochas, nós podemos falar a produção de materiais de construção e fins ornamentais, como pias, escadas, né, entre outros elementos que a gente pode utilizar para ornamentação ou construção. As rochas sedimentares, como o próprio nome diz, elas são formadas por sedimentos de outras rochas. Para chegar nessa fase de sedimentos, elas primeiro devem ter passado por algumas etapas. Então, primeiro o material vai ter que ter sofrido intemperismo, né, ao ponto dessa rocha ser fragmentada, carregada, por exemplo, por processos erosivos, depositada em um lugar e, ao longo do tempo, ela vai se reconsolidar, formando uma nova rocha com esses fragmentos de rocha que passaram por todo esse trajeto. Tá? Pode ter derivado, por exemplo, de rochas ígneas? Pode. Se as rochas ígneas sofrerem fragmentação, deposição, uma nova consolidação, ela vai virar uma rocha sedimentar posteriormente. Mas também pode derivar de rochas metamórficas, que nós vamos falar isso também mais para frente. Como se trata de rochas que têm sua origem em um material que já foi fragmentado, elas têm a tendência de ser menos resistentes do que as rochas ígneas. Isso porque ela já vai derivar de um material que já foi mais solto, tá? No entanto, isso vai depender da composição da rocha sedimentar e da composição da rocha ígnea. Se eu tenho uma rocha sedimentar, né, que é muito rica, por exemplo, em silício, ela pode ser bastante resistente, como é o caso do cimento. Em compensação, eu também posso ter rochas ígneas pobres em silício e por isso vão ser mais frágeis do que uma rocha sedimentar. Mas na maioria das vezes as rochas sedimentares vão ser um pouco menos resistentes do que as rochas ígneas. Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês de rochas sedimentares, que é o calcário e o arenito. O clima pode influenciar muito na formação das rochas sedimentares, pois a água é um veículo fundamental
na dissolução química de minerais instáveis e sua ação é catalisada pelo aumento da temperatura. Então, olha só, gente. O que é o intemperismo? O intemperismo é o processo de destruição, desagregação das rochas. A gente tem 3 tipos de intemperismo: o intemperismo físico, químico e biológico. Quando a gente tem variações de temperatura, por exemplo, favorece o intemperismo físico, que é quando a rocha ela vai sofrer, quando ela recebe calor, ela vai sofrer expansão, quando ela se esfria, contração. Esse processo de expansão e contração faz com que o material, ao longo do tempo, comece a sofrer fraturas, que é o que a gente chama de intemperismo físico. Mas não é apenas este intemperismo físico que existe, existem outros também. O intemperismo químico é quando a gente tem reações químicas acontecendo nas rochas. Um dos exemplos é a hidrólise, que é a quebra pela água. Quando a água entra em contato com as rochas, com os minerais das rochas, ela pode gerar reações químicas, favorecendo a liberação de alguns elementos químicos, tá? Esse processo, não tem como eu desenhar aqui para vocês, né, porque ele é um pouquinho mais complexo, mas vocês conseguem encontrar isso na internet, né, o processo de hidrólise, se é que vocês já não estudaram em alguma disciplina do próprio curso de vocês. Tá? E por fim, a gente vai ter o intemperismo biológico, é quando as rochas podem ser destruídas pela ação de organismos vivos. Isso pode acontecer, por exemplo, quando um organismo vivo faz xixi. Né? Você tem um bichinho, ele faz xixi. O xixi, ele acaba sendo um ácidozinho, que é um ácido fraco, mas é um ácido que pode levar à corrosão, à destruição dessa rocha. Ou ainda, quando uma vegetação começa a desenvolver as suas raízes. O próprio processo de crescimento radicular pode ir perfurando a rocha e levar à sua fragmentação. Então, é o que a gente chama de intemperismo biológico. Então, aqui, o que nós estamos falando? Que quando a gente tem a água, ela vai favorecer o processo de intemperismo, no caso, o intemperismo químico, levando à quebra da rocha, liberando alguns elementos químicos. Esses elementos químicos acabam sendo carregados pela água, que é o que a gente chama de lixiviação. Então, de uma forma geral, climas com maior umidade vai favorecer esse processo de intemperismo, tá? De intemperismo químico. E quando nós temos um clima um pouco mais quente, essas reações vão ser ainda mais favorecidas. Por isso que a gente fala que a temperatura funciona como um catalisador, porque quanto maior a temperatura, maior é a velocidade das reações químicas. Sendo assim, climas quentes e úmidos favorecem o intemperismo químico e a liberação de matéria sólida fina. Entretanto, climas quentes e úmidos não chegam a ser favoráveis à formação de calcários, pois o calcário é muito solúvel. Então, em alguns lugares em que nós temos climas quentes e úmidos, apesar de a gente ter esses 2 fatores favoráveis, né, à liberação de matéria sólida fina, o próprio excesso de água desfavorece a formação do calcário, já que esse, particularmente, é muito solúvel. Já nos desertos, que tendem a ser quentes, mas não chove muito, né? Já é mais favorável à formação de calcários. Olha só, já nos desertos quentes, a raridade das chuvas torna as águas pluviais altamente concentradas em íons que se precipitam facilmente devido à alta taxa de evaporação. Por quê? Porque o clima, quando você tem a chuva, ela vai favorecer a dissolução, mas rapidamente a água vai evaporar e o que vai sobrar vai ser o quê? Os íons que tinham sido liberados daquele material rochoso. E aí esses íons começam a se precipitar e ao longo do tempo pode gerar a formação de uma rocha, por exemplo, sedimentar. Tá? Porque nem sempre as rochas sedimentares gente, são formadas apenas por processos erosivos. Né? No caso aqui, a gente está vendo um tipo de processo de formação de rocha sedimentar que parte da dissolução. Tá? Assim sendo, climas quentes e secos são mais favoráveis à formação de depósitos sedimentares carbonáticos. Uma vez depositado, o material sedimentar passa a ser soterrado e sofre um conjunto de transformações para se adaptar às novas condições físicas e químicas do ambiente. Essas transformações são denominadas de diagênese. Então, a diagênese nada mais é
do que as transformações que favorecem desses sedimentos, né, serem novamente consolidados, formando uma nova rocha. Lembrando que, por que a gente fala formando uma nova rocha? Porque ele vai ter passado por uma série de processos misturado com outros componentes que não necessariamente o mesmo que deu origem àquela rocha. Então, ele vai formar uma rocha de uma estrutura completamente diferente e, às vezes, até mesmo com uma composição completamente diferente. A diagênese pode transformar o depósito sedimentar inconsolidado em rocha e envolve uma série de processos, entre os quais, então, a gente tem aqui 4 processos principais. A compactação, que está sendo representada nessa primeira figura, né? Então, o material ele vai se adensando aqui pelo próprio peso. A dissolução, né? Então, o material aqui que vai sendo dissolvido pela própria água e depois a água evapora e o que sobra são os íons. A cimentação, né? Às vezes vão ter aqui componentes ao redor desses materiais, ou até mesmo componentes, partículas mais finas que vão levar esse material a grudar, ou até a mesma ação de alguns elementos químicos, né? De restos de matéria orgânica, entre outros elementos que pode favorecer essa cimentação. E a recristalização, que é quando o material passa por um novo processo de cristalização. Agora nós vamos estudar cada um desses processos. O primeiro deles é a compactação, que também pode ser chamado de compactação mecânica. Ela é mais comum em grãos de minerais duros ou pouco maleáveis, então aqueles minerais mais resistentes, como é o caso do quartzo. A compactação mecânica, ela pode gerar 2 efeitos. O primeiro deles é a mudança no empacotamento intergranular, ou seja, é quando a gente tem uma mudança na organização interna dos grânulos que formam o mineral. É o que a gente está vendo, por exemplo, aqui nessa primeira imagem. Então, eu tinha uma organização dos grânulos. Quando ele vai sendo compactado, ele pode se reorganizar de maneira a criar, por exemplo, poros menores, tá? E ainda a quebra ou deformação dos grãos individuais. Então, eu posso ter grânulos, que ele tinha, por exemplo, aqui um formato mais arredondado, mas com o sobrepeso que vai, né, tendo essas camadas em cima dele, ele pode quebrar e gerando uma nova, um novo formato desses grãos individuais. No caso da dissolução, nós temos 2 tipos de dissolução. A dissolução sem pressão ocorre apenas como efeito da percolação de soluções em minerais mais vulneráveis ao intemperismo químico. Ou seja, a água que está percolando, transitando por dentro do mineral, né, ela acaba dissolvendo parte desses minerais, desses elementos químicos que compõem os minerais dentro das rochas, e ao longo do tempo esses elementos químicos vão se precipitar em algum outro lugar. Mas não tem pressão nenhuma, é apenas a água percolando dentro do mineral. E pode acontecer a dissolução com pressão, que também é chamada de compactação química. Neste caso, ela modifica o tipo de contato intergranular. Então, é como se fosse uma junção de dissolução com compactação. Por isso que é chamado de compactação química. Então, o que acaba acontecendo, né? Você tem aqui os grânulos e eles vão ser pressionados. Ao ser pressionados, eles vão começar a modificar a estrutura desses grânulos, tá? Então, olha só, modifica o tipo de contato intergranular, refletindo a interpenetração gradual de grãos submetidos a uma lenta dissolução sob pressão. Então, aqui a gente modificou, né, a organização desses grânulos, inclusive o formato deles, mas ao longo do tempo eles também vão sofrendo a dissolução. A cimentação é o processo de precipitação química de minerais a partir de íons em solução na água intersticial. Então, o que acontece? Nós temos aqui alguns grânulos e esses grânulos eles vão ser, ao longo do tempo, grudados pelo fato de essa água que está no meio dos grânulos, ela tem uma série de íons dissolvidos. A água vai evaporar e esses íons vão funcionar como agentes cimentantes, que ao longo do tempo vai preenchendo
os poros e grudando esses grânulos, formando uma nova rocha, que no caso é uma rocha sedimentar. A recristalização designa a modificação da mineralogia e da textura cristalina de componentes sedimentares pela ação de soluções intersticiais, ou seja, soluções que ficam entre os grânulos sedimentares. Quando a recristalização ocorre sem modificar a composição química, alterando apenas a forma dos elementos minerais, ela é chamada de neomorfismo. Então, neo vem de nova e morfismo de forma. Então, há uma nova forma desses minerais. Tem a mesma composição química, ela só muda a organização química, a forma dos minerais. Mas a recristalização pode envolver substituições químicas, como o caso de carbonato por sílica, e ser denominada de substituição. Neste caso, vai manter a forma do mineral, mas antes um dos elementos químicos, né, desse mineral acaba sendo perdido por algum processo, por exemplo, de intemperismo, de alteração, reações químicas, e sendo substituído por um outro elemento, que muitas vezes acaba acontecendo no caso do carbonato pela sílica. Particularmente esse assunto seria mais fácil mostrar para vocês desenhando no quadro uma substituição química, tá? Mas aqui eu não consegui encontrar uma maneira muito boa de representar, por isso que eu não coloquei. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto também, vocês podem depois me perguntar, eu posso tentar desenhar num papel, alguma coisa assim, para ajudar vocês. Mas se vocês fizerem uma pesquisa de substituição química, eu acho que talvez vocês já encontrem alguns modelinhos legais. As rochas sedimentares, elas são as menos abundantes no nosso planeta. Apenas 5% das rochas são sedimentares, apesar da gente ter muito contato com elas, porque geralmente elas vão se acumular mais sobre as superfícies. Então, a gente acaba tendo muito contato com elas, enquanto que as rochas ígneas, né, que são 70% das rochas, elas ficam muitas vezes escondidas, né? A gente só vai ter acesso a elas quando a gente tenta fazer um processo, por exemplo, de mineração. Elas também são usadas, semelhante às rochas ígneas, as rochas sedimentares também são usadas para materiais de construção, como cimento e concreto, e ornamentação, como pisos ou ainda como insumos para a fabricação de produtos de limpeza, como sabão e remédios. É muito comum, por exemplo, para colocar em bordas de piscinas, tá? E vários remédios, né? Porque coloca aqui o componente químico que vai reagir no nosso organismo com algum tipo pozinho, né, digamos assim, inerte, que é derivado dessas rochas, para não afetar o nosso organismo, mas apenas complementar aquele comprimido ali. Agora a gente vai falar um pouquinho das rochas metamórficas. O nome metamórficas vem de metamorfose, transformação, tá? Então, podemos entender o metamorfismo como o conjunto de processos pelos quais determinados minerais ou rochas são transformados através de reações que se processam no estado sólido. Então, as rochas que sofrem metamorfismo, elas não precisam ser, por exemplo, novamente fundidas, derretidas, como acontece, né, com outras rochas. Elas vão sofrer transformações mesmo estando no estado sólido. E o que favorece essa transformação? É o aumento de temperatura ou pressão, ou as duas coisas juntas, que é mais comum de ocorrer quando a gente tem ações de tectonismo, né, como o choque entre placas tectônicas. Essas modificações implicam em mudanças na estrutura, textura, composição mineralógica ou até no rearranjo dos componentes da rocha. Essa imagem, ela mostra um lugar que a gente tem tectonismo, né? A gente vê aqui uma placa se chocando com outra, e em função disso, há um aumento de pressão nas rochas que formam, por exemplo, essa placa continental. E o resultado disso é o processo de metamorfismo dessas rochas aqui, tanto que a gente já percebe aqui uma reorganização. Vários fatores podem controlar os processos metamórficos. A gente citou um pouquinho a questão da temperatura e da pressão, mas a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses elementos, bem como também sobre a presença de fluidos e do tempo. A temperatura.
O mecanismo mais importante de transferência de calor é promovido pelo sistema da tectônica global, através do qual grande volume de material de alta temperatura é trazido à superfície. Em geral, reações metamórficas iniciam a partir de temperaturas superiores a 200 graus Celsius. Então, como vocês podem ver nessas imagens aqui, quando a gente tem, por exemplo, a movimentação de correntes convectivas no interior do magma, esse material aqui do magma, ele vai vir carregado de energia térmica, tá? E aí, essa energia acaba fazendo parte desse processo de transformação dos materiais rochosos. Particularmente a pressão, ela pode atuar de duas formas. A gente pode ter a pressão litostática e a pressão direcionada. A pressão litostática é quando o corpo rochoso recebe uma mesma pressão de todas as direções. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um corpo rochoso, ele vai receber pressão de todos os lados. Neste caso, como ele está recebendo pressão de todos os lados, ele não vai causar grandes deformações mecânicas, tá? Já quando a gente tem a pressão direcionada, que é quando eu tenho um corpo rochoso e ele está recebendo a pressão apenas de um lado, por exemplo, tá? A tendência é que ele sofra tensões e deformações com base nesse movimento. Por exemplo, se eu tenho esse movimento direcionado aqui, a tendência é que esse material vá formando, por exemplo, folhas, tá? Então, olha só, produzindo tensões e deformações, gerando, por exemplo, minerais com estrutura em folha, como é o caso da mica, que vocês podem ver que aqui a gente está arrancando uma folhinha de mica, ou rochas tipicamente foliadas ou schistosas, como é o caso, por exemplo, aqui da ardósia. A ardósia ela é uma rocha com schistosidade, que forma essa estrutura mais em folha. A gente tem ainda a influência da presença de fluidos. Em geral, essas transformações metamórficas, né, elas acontecem no estado sólido, mas os minerais eles podem ser hidratados, tá? Então, os minerais eles podem ter dentro deles algumas partículas de fluidos, como a própria água. Neste caso, os fluidos podem exercer uma pressão sobre as rochas, favorecendo o fraturamento da rocha e a perda de fluidos através das fraturas. A presença de fluidos também interfere em processos termodinâmicos e acelera reações metamórficas. Isso por quê, gente? Porque os fluidos eles vão absorver o calor de maneira diferente, né? Eles vão favorecer que a movimentação desses materiais ocorra também de maneira diferenciada. Então, por isso que ele acaba influenciando também no processo de metamorfismo. Por fim, nós temos ainda o fator tempo, que é a duração com que esses processos ocorrem. A velocidade com que essas mudanças ocorrem é muito variável e difícil de mensurar, até porque é uma escala, a gente tem que lembrar que é uma escala de tempo geológica, tá? Então, sua atuação é inacessível à observação direta, mas o fato é que o tempo é um fator muito importante no processo de metamorfismo. Isso porque, gente, é mais ou menos assim, se você pega um material rochoso e ele vai estar sofrendo pressão, sei lá, por cerca de 200 milhões de anos, você vai ter um resultado diferente de um material rochoso que está sofrendo aquele mesmo processo de pressão, de aumento de pressão, mas por 1 bilhão de anos, tá? Então, ele pode não ser um agente ativo, mas ele permite a atuação dos outros fatores por mais tempo. Então, ele também acaba interferindo no processo de metamorfismo. É possível que tanto rochas ígneas quanto sedimentares sofram metamorfismo. Em geral, quando a gente tem uma rocha ígnea sofrendo metamorfismo, a tendência é que essa rocha perca um pouco a sua resistência, tá? Isso por quê? Porque quando as rochas ígneas sofrem metamorfismo, elas geralmente vão ter uma organização mineral mais alinhada, como é o caso que a gente vê aqui, o granito ele tinha os minerais distribuídos de maneira mais pontuada,
né? E eles ficam mais organizados de maneira alinhada aqui, formando tipo folhinhas, digamos assim, tá? O gneiss também é um material resistente, tá? Ele não é tão frágil assim. Mas comparado com o granito, ele vai perder resistência, porque acaba que essa organização mineral, ela pode funcionar como um plano de fraqueza, isto é, a água vai conseguir penetrar nessa estrutura aqui, entre uma camada e outra desses minerais com muito mais facilidade do que ocorreria no granito. Já quando a gente tem uma rocha sedimentar, como é o caso do calcário, sofrendo metamorfismo, no caso aqui, se transformando em mármore, a tendência geral é que essa rocha ganhe resistência. Isso por quê? Porque quando a gente tem uma rocha sedimentar sofrendo metamorfismo, ela vai recristalizar de uma maneira muito mais coesa, tá? Então, ela acaba ganhando resistência. Mas isso é uma questão geral. Claro que isso vai depender da composição e de uma série de outros fatores também. As rochas metamórficas, elas compõem cerca de 25% de todas as rochas que compõem a crosta terrestre. E aqui eu trouxe a imagem mostrando para vocês, né, uma área de metamorfismo bem nítida que a gente vê aqui um dobramento. Semelhante à água, as rochas vivenciam um ciclo. Só que o ciclo das rochas, ele é um ciclo muito mais lento, tá? Mas de uma forma geral, a gente pode dizer que todas as rochas podem ser transformadas em outras. Por exemplo, toda rocha, quando sofre metamorfismo, seja ela ígnea ou sedimentar, se ela sofre metamorfismo, ela vira uma rocha metamórfica. Se uma rocha, seja ela metamórfica ou sedimentar, aqui faltou uma setinha, tá, pessoal? Sedimentar sofre fusão, ela vai voltar a ser o quê? Uma rocha ígnea. Quando que isso acontece? Quando a gente tem, por exemplo, uma placa tectônica mergulhando em relação à outra, aí ela volta a ser fundida e misturada ao magma, tá? E toda rocha que passa pelo processo de intemperismo, erosão, transporte, sedimentação e uma nova, né, diagênese, vai se transformar numa rocha sedimentar. Então, eu posso ter tanto rochas ígneas quanto rochas metamórficas, voltando a ser rochas sedimentares. Mas esse processo aqui é um processo que leva cerca de milhares ou até bilhares de anos. Não é um processo tão curtinho quanto é o ciclo da água, comparado, né? Aqui eu trouxe para vocês novamente o ciclo das rochas, mas neste caso de uma maneira mais ilustrada. Então, eu tenho aqui o exemplo de uma rocha ígnea, que ao sofrer metamorfismo se transforma em uma rocha metamórfica. Uma rocha metamórfica, ao sofrer intemperismo entre aqueles variados processos, até chegar a uma nova diagênese, compõe uma rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, se sofrer metamorfismo de novo, volta a ser uma rocha metamórfica. Uma rocha ígnea, novamente, se ela passar por aquele processo de intemperismo, erosão, deposição, até uma nova diagênese, também se transformando em uma rocha sedimentar. E aqui lembrando, né, que as rochas ígneas, elas vão vir do processo de cristalização direta do magma. Aqui eu coloquei para vocês a referência do livro que eu utilizei para poder elaborar essa aula, que é utilizando o livro Decifrando a Terra. Como vocês podem ver, eu utilizei vários capítulos. O livro Decifrando a Terra, ele tem um capítulo mais especificamente sobre minerais, que é o capítulo 2, e depois ele tem capítulos especificamente sobre cada um dos tipos de rochas, como as rochas sedimentares, ígneas e metamórficas. Então, quem tiver interesse neste assunto, pode procurar este livro. Ele tem disponível na biblioteca da escola. Acho que tem ele também de maneira virtual para vocês, né? E detalhar um pouco mais para matar a curiosidade daqueles que gostaram do tema. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem me enviar por e-mail no nosso fórum de dúvida ou no nosso grupo de WhatsApp. Bons estudos e um beijão para vocês!